Capítulo 2. O mundo infernal. Lúcifer. Samael. Nunca gostei desse nome, o significado é veneno de Deus, não tem nada a ver comigo, então o Criador resolveu dar a mim um nome que mereço. Um nome digno dos meus feitos, bem pelo menos era o que eu achava antes da grande guerra celestial. A estrela da manhã. Esse é o significado de Lúcifer. O que dizem é que escolhi meu nome, mas não, apenas assumi o nome que me foi dado, como assumi a guerra que me foi declarada, tolos anjos que não entendem qual é a verdade dos fatos. Então estou aqui no mundo que criei, não podem negar que sou como ele. Afinal criei esse mundo, o mundo infernal, isso me torna o Criador, irônico. Não? Mas ironia é algo de que gosto, como também gosto da verdade, porque a verdade é afiada e pode cortar, tanto quem a empunha como quem está sendo apontado, a verdadeira faca de dois gumes. Então a história da guerra no céu. Não vou dar o luxo de contar, não tenho a intenção de explicar nada, porque não faz diferença. Sou o outro lado que não quer perder tempo dando versões para acalentar os corações dos aflitos. Como todo pai, o meu está apenas me dando uma lição: não nos odiamos, pelo contrário, existe amor transbordando, ou eu não estaria aqui para contar minha história. Então esse é mais um motivo pelo qual não vejo necessidade de mostrar meu lado na guerra celestial, ou a motivação que me levou a excitar a rebelião, mas não impede de mostrar meu lado na guerra aqui na Terra. Exílio. É assim que chamam minha estadia no meu mundo. Por favor. Ninguém é exilado para seu próprio mundo, o mundo que criou para si. É tamanha burrice achar que faz alguma lógica essa ideia. Meus companheiros, irmãos anjos, todos eles não são tão espertos quanto pensam ou já teriam entendido tudo. Fortalece ainda mais minha ideia do porquê estou aqui e do porquê ainda prefiro estar. Isso mesmo. Estou aqui por vontade própria. Se você é um filho, sabe que pai algum fecha as portas para os filhos, nem mesmo o mais miserável dos filhos tem esse fim. O irmão de vocês, o Filho adorado do Criador, Jesus, deixou bem claro em sua estadia aqui na Terra, quando resolveu distribuir suas parábolas pelo mundo. Sei que já ouviram falar do filho pródigo, então muito prazer. Acho que essa o Criador mandou para mim. O que? Não acreditam? Ótimo, assim tenho a certeza que, como vocês, muitos outros não acreditam e facilitam minhas chances de seguir os meus planos, de usar tantas almas quanto eu puder usar. É chegada a hora de usar de todo o meu poder, para alcançar meu objetivo. Então meus portais estão sendo reforçados, e mais portais estão sendo criados pelos meus seguidores fiéis. Meus coronéis da insurreição, Beliel, Azazel, Gradel, Asmodeu e Balberite cumprem hoje seus papéis, colaborando com meu objetivo. São meus companheiros, que comandam minhas legiões de demônios. Não me culpem pelas escolhas humanas, afinal quem deu a toda a sua criação, o livre-arbítrio, não fui eu. Portanto apenas aproveito a benção, concedida a todos nós. Sim, os anjos também compartilham desse dom, que os humanos erroneamente pensam ser somente deles. Não me canso de rir de cada humano, que se acha no topo de tudo, egocêntricos ao extremo. São donos da vida, somente seu planeta tem o dom da vida,
acho que precisam ser avisados. O planeta é do Criador e não deles. Mas é engraçado o quão, gritam aos quatro cantos, a posse de um planeta que o Criador emprestou, para que pudessem exercer seus livres arbítrios. É irritante a ignorância de todos eles, só eu sei o que o Criador quer com tudo isso. Mas me recuso a aceitar, e rebelar é a forma de mostrar ao meu Pai meu ponto de vista. Belial é o meu mais antigo companheiro. Eu tenho uma ligação com ele, que não possuo com mais ninguém. Somos irmãos de coração, e a presença dele fortalece minha existência. Não poder abraçar meu irmão, é um tormento que tenho que viver, faz parte da lição do Criador. Nada de consolo, até eu entender sua visão das coisas. Não sou uma pessoa melosa, nunca fui de abraços e beijos. Mas viver tantos anos sem poder tocar em quem se ama, é uma lição bem dura. Não se engane. Posso abraçar mulheres, receber beijos e carícias, ter sexo selvagem ou equivalente, beber e brindar com humanos, e participar de jogos de azar, abraçá-los e tocá-los, como eu desejar. Mas a lição me impede de receber a afeição real de amar e receber a retribuição desse amor, através do toque, se eu passo a amar alguém. Aí sim minha maldição aparece. Sugo as almas daqueles que amo, absorvo suas vidas, que ficam armazenadas em meu coração. Que segundo Miguel, é o lar da escuridão, por alimentar todos os pecados. O Criador traçou um limite. Ele deixou impregnado em tudo que criou, ele chama de leis ou regras. Eu chamo de pé no saco. Então, 1/3 dos anjos que me seguiram, é exatamente as pessoas nas quais não posso tocar. Eu os amo, cada um deles, e sinto a dor em meu coração, quando os vejo juntos, divertindo, dando abraços, e trocando toques bobos, como aperto de mão, ou algo do tipo, no qual não posso compartilhar. Para não ferir minha família, vivo isolado de todos. E somente Belial conhece a verdade. Para os outros, sou tão mau e intocado, que apenas obedecem por medo, acham que vou destruí-los. Um anjo mesmo caído é imortal, mas antes de compreender o que o Criador havia me presenteado, minha terrível maldição. Quezabel, a única anja com patente de coronel, era a luz dos meus olhos. No plano celestial tínhamos um relacionamento amoroso. Ela era minha namorada e a luz que brilhava em meu jardim. Sua beleza era encantadora, mas acima de tudo, a cumplicidade entre nós era pura e genuína. Seu sonho era ter um bebê comigo. Teve essa ideia, após ver como os humanos viviam. Ela sempre dizia que era linda, a forma como eles viviam. Podiam amar e ter a continuidade dessa amor, em pequenas pessoinhas, que depois seriam adultos, que fariam a mesma coisa, dando continuidade a esse amor eternamente. Eu nunca importei, pois Quezabel já era o suficiente. Então não me importava o fato de não termos a capacidade de fazer bebês. O plano celestial não servia para isso, nossa missão não era a procriação, mas sim a proteção. Mas quando os anjos caídos chegaram aqui na Terra, tudo mudou. Podiam ter filhos, e dar a continuidade que tanto Quezabel sonhava. Estávamos felizes com essa ideia. Mas a cada dia que eu ficava na Terra, sentia algo estranho rondando minha mente. Quezabel não acreditava, achava que tudo era coisa da minha cabeça, dizia que era o efeito da culpa por ter abandonado o Criador. No começo achei que fosse esse o motivo.
Mas todas as vezes que Jezabel ficava muito próxima a mim, sua energia era drenada. E ela ficava fraca e sem forças. Eu não entendia o que estava causando isso. No início, Belial e Balberite achavam que era a falta da presença do Criador. E que era possível que todos nós fôssemos afetados pela queda. Cogitei a ideia de voltar e pedir perdão ao Criador. E voltar a viver junto de Jezabel no plano celeste. Mas, os meus objetivos eram válidos, eu já havia feito o mais difícil, consegui sair da atração da luz. Que o Criador emanava, uma luz chamativa como um imã. Luz acolhedora, que preenche a alma só de estar a alguns quilômetros. Imagine estar, na presença dessa luz, próximo a um braço de distância. Fraquejei 1000 vezes, em repudiar essa luz. Até ver a humanidade florescer, e o Criador dar a cada humano fútil, ignorante, tolos, arrogantes e egocêntricos a mesma oportunidade que nós, os anjos servos da luz, que dedicamos tudo que somos, e que fazemos, ao Criador. A ira tomou meu coração, e então consegui o distanciamento necessário, para convencer meus irmãos, a rebelar contra o Pai. Jezabel e todos os que eram mais próximos a mim, sofriam o mesmo mal, o cansaço, a perda de energia e forças. E eu sentia como se estivesse sugando suas energias. Outros anjos caídos, que não ficavam muito próximos, que seguiram seus caminhos. E apareciam de vez em quando. Estavam fortes e firmes, vivendo entre os humanos. Com a milícia fraca, resolvi recrutar humanos, concedi a eles um desejo, em troca de seus serviços, após sua morte. E nesse dia nasceu o primeiro contrato de venda de almas, ou pacto como conhecido pelos humanos. Jezabel, que sempre achou linda a vida humana, saiu pelo mundo, para recrutar mais humanos, junto de Azazel. Percorreram uma parte considerável do mundo. E em sua volta, estavam fortes e saudáveis. Enquanto aqueles que permaneciam próximos a mim enfraqueciam, foi quando entendi o que o Criador quis dizer, ao falar que eu receberia minha lição. Pois estava colhendo o que plantei. É a lei imutável agindo sobre mim. Passei a me isolar e delegar aos outros anjos a função de conseguir tantas almas possíveis. Então a primeira alma seria recolhida. O homem chamado Geb desejava ser um faraó, e vendeu sua alma para mim, com um contrato selado, com seu sangue, dei a ele o que desejava. Dom do qual, o Criador deu, a cada anjo, para a proteção dos humanos. Eu agora usava para realizar os desejos desses mesmos humanos. Mais uma vez, a escolha era humana. Interessada em entender a motivação humana, de venderem suas almas. Jezabel solicitou que eu a permitisse colher a primeira alma. E eu achei que não havia problemas em permitir. 24 horas depois, estava lá, minha adorada, com olhos vermelhos, e lágrimas rolando em seu rosto, dizendo achar melhor não colher a pobre alma de Geb. Ele havia implorado que o contrato fosse quebrado. Arrependeu-se de ter vendido a alma, pois descobriu que na passagem dos mortos ficaria longe de sua família, que tanto amava. Disse que um grande sábio havia ensinado a ele e a sua família
que após a morte, as almas seguiam para o paraíso, onde viveriam felizes juntos. Como a alma dele estava comprometida, não poderia ir de encontro aos seus, e implorou a Jezabel que fosse liberado. Ela, com pena do homem, após conhecer a filha, e a história de amor, envolvida em todo esse pedido. A esposa do faraó estava morta. E Jebe queria unir-se a ela. Então Jezabel fez o pedido, diante de todos. Após explicar toda a história, mas amante da verdade recusei o pedido. Ele desfrutou de seu desejo. Recebeu o que pediu. Fez sua escolha. Então era justa a minha reivindicação à sua alma. E vi ali a oportunidade de mostrar meu ponto de vista ao Criador. E não seria concedendo a cada humano a misericórdia de receber e não pagar. Eu mesmo estava pagando por minhas escolhas. Tinha que me manter longe das pessoas que amava, para não enfraquecê-las. E Jezabel era uma delas. Ficávamos muito tempo longe um do outro, e quando nos víamos, mal podíamos nos tocar, pois Jezabel ficava muito fraca. Se eu, o primeiro anjo celeste, estava sujeito à lei, Jebe seguiria o mesmo destino. Não pode simplesmente descumprir o contrato, meu caro faraó. Falei olhando para sua alma, ao lado de Jezabel. Mas Senhor, eu ficarei longe de minha amada, precisa entender meu lado. Suplicou o faraó. Entender seu lado. Teve o que desejou. Indaguei. Sim. Ele respondeu com uma voz rouca. Ficou satisfeito com o desejo realizado. Perguntei enfaticamente. Sim. Sim. Foi minha ascensão ao trono que permitiu conhecer minha amada. Disse o faraó quase sem voz. Ótimo. Então não vejo o porquê conceder-lhe qualquer favor. Falei, sem qualquer expressão. Não tinha pena do homem, ele precisava ser digno de assumir as consequências de suas escolhas. Por favor, Lúcifer, permita a esse homem uma chance. Pelo amor que ele tem pela esposa, dê a ele esse direito. Pediu Jezabel, com um olhar brilhante, repleto de esperança. Não, Jezabel. Falei olhando em seus olhos. Se fizesse isso, não coletaríamos nenhuma alma. Pois todos suplicariam, e teriam uma história de amor para contar. Esse era o legado do Criador aos humanos, amar era a prioridade de todos eles, sendo assim nenhuma alma seria coletada, e meus planos não poderiam ser concretizados. Agora que sabia o que fazer para tomar meu lugar de direito e substituir o Criador, não iria permitir que um humano insignificante acabasse com meus planos. Ótimo. Mas acho que não entendeu, Lúcifer. Vou liberar esse homem e nada pode fazer para impedir. Desafiou Jezabel. A ira tomou conta de meus sentidos, e com fúria genuína, apertei os pulsos de Jezabel, deixando o fogo da raiva e do orgulho ferido queimar meu coração. Como ela ousa me desafiar? Na frente de toda a milícia, uma afronta, que poderia custar minha liderança. Uma escuridão
tomou meu corpo, e minhas asas que eram brancas. Mesmo após o toque de Miguel. Seu toque marcava todos os anjos deixando suas asas negras. Mas não conseguiu escurecer as minhas, naquele momento tornou-se negras, por completo, sem pontas douradas, apenas negras e nada mais. Com um movimento das mãos, aprisionei a alma de Geb ao chão, e ele não conseguia se mexer. Tudo perdeu a razão. Quando olhei para Quezabel, que desfalecia em meus braços, com a marca de uma estrela na testa. Sem perceber que meu toque era o responsável por ter sugado sua vida, e nesse dia descobrimos que os anjos imortais poderiam deixar de ser imortais, com o meu toque das trevas. Alucinado com o que eu havia feito, eu dilacerei a primeira alma, culpando aquele pobre homem por minha perda. E quando olhei para os anjos caídos, estavam todos indignados pela minha atitude. Motim e insurgência vinham após o incidente. Eu precisava ser rápido, acabava de perder a luz de meus dias, a mulher que amava. E estava prestes a perder meus companheiros, então engoli minha dor. E disse olhando para cada um dos anjos presentes: aquele que sair desta sala, ou demonstrar insatisfação, receberá o mesmo fim de Quezabel. Caçarei um por um, e vou derramar toda a minha ira em qualquer anjo que estiver contra mim. Vociferei, enquanto a dor crescia em meu peito. Não estou contra você, Samael. Só não quero participar disso. Falou Arimã, com olhos marejados de lágrimas. Ele chorava por Quezabel, e mais uma vez, a raiva tomava meu corpo. Ele podia chorar por ela. E eu não. Precisava ser forte, e aguentar firme, ou perderia todos. Não sou Samael, esse anjo morreu quando desceu do céu. Agora sou Lúcifer. E desejo ser chamado como tal. Se não está comigo Arimã, está contra mim. Falei com uma voz embargada de ira, distorcendo os sons saídos da garganta, lembrando um trovão em fúria. Não pode me obrigar. Desafiou Arimã, deixando minha ira transcender, e não me dando escolhas. Eu amo, como amo cada anjo naquele salão, um terço de meus irmãos e companheiros, que em outras alvoradas brilhavam seus olhos, só em pensar, servir ao meu lado. Agora nesses mesmos olhos, eu via apenas indignação, e em alguns, somente pena, que era ainda pior. É, uma pena Arimã, você não me dá escolhas. Disse com um pesar em meu coração. Não pode fazer nada, Lúcifer. Estou decidido. Assim que ele disse essas palavras, outros anjos preparavam para partir. E então não tive qualquer escolha, faria isso, ou tudo estava perdido. Então, toquei o rosto de Arimã, dando um beijo em sua face. Senti as sombras tomarem meu corpo, e Arimã caiu de joelhos, aos meus pés, completamente sem vida. Eu havia sugado toda ela. Cada anjo desta sala, fique ciente, que se desobedecerem minha ordem, e forem embora, ficando assim contra mim, será punido, como os 2 anjos, mortos aos meus pés. Virei em direção a um quarto da casa, em que o quartel estava montado, e com a dor em meu peito, abri um portal, criando um novo mundo, que dei o nome de mundo infernal. Toda a minha dor e pesar
precisavam de um nome. E inferno serviria para os meus propósitos. Significava profundezas, e era exatamente nas profundezas da terra que criei meu novo mundo. E o preenchi, com toda a dor que me consumia, trancando-me lá. Por 7 dias, em luto por meu amigo, e minha amada. Sem Quezabel. A eternidade tomou outro peso em minha existência.